Todos nós temos as lutas diárias da nossa vida. Todos nós temos as preocupações. E cada dia surgem novos problemas. Problemas antigos vão sendo vencidos. Mas existem fases da vida. Existem épocas da vida. Assim como uma criança que nasce, vai crescendo, vai passando pelo desenvolvimento, mas durante esse desenvolvimento, não serão só dias de alegria para os pais, para a criança. Vai ter aquele dia que a criança passa brincando, feliz, anoitece, e ao amanhecer no próximo dia, está doente, está gripado, está febril. São as fases naturais da vida do ser humano. E junto com essas fases naturais do físico, do anoitecer bem e amanhecer com problema, a nossa vida sentimental caminha da mesma forma. A nossa vida, num contexto geral, também caminha da mesma forma. Existem aqueles dias que está tudo bem e do nada surge um problema. Existem aqueles dias que tudo está certo e de repente vem uma notícia que desestrutura toda a semana, que levamos meses às vezes para recuperar, para botar a vida no trilho novamente, que às vezes uma notícia mudou toda a história. Mas eu quero falar para você sobre o Deus que nos fala em meio a tormentas. O Deus que não nos abandona no meio da dificuldade. Ter problemas normais a vida todos temos. Ter problemas que a gente convive, a gente quase que não dá muita importância para aquelas dificuldades momentâneas da vida. Tem aquele mês que a gente passa um pouquinho melhor, tem aquele outro mês que o salário parece que acaba antes. É normal. A gente passa vivendo isso normal. Daqui a pouco vem o outro mês e recupera. Mas tem aqueles problemas que vão se tornando uma grande tempestade da nossa história. Tem aqueles problemas que vão se agigantando e vem um mês a gente não resolve, vem outro mês a gente não resolve e a gente vai perdendo o controle e aquilo não só vai acarretando o problema em si ficando maior, mas nós vamos ficando doentes porque o nosso emocional vai ficando fragilizado, porque você amanhece aquele problema está maior, você anoitece o problema está maior, no outro dia o problema está maior, aí você vai se preocupando e a tua preocupação começa a se tornar um outro problema, porque aí começa a ficar doente, o corpo vai sentindo a preocupação, daqui a pouco você já está à beira de uma depressão, e aí daqui a pouco o problema já é enorme, e quando você vê, você está vivendo em meio a uma tormenta. E é difícil ouvir a voz de Deus em meio à tormenta. É difícil ouvir Deus falar em meio à tormenta, porque a tormenta por si só já produz muito barulho. A tormenta por si só já usa muito a nossa energia para nos fazer prestar atenção por onde eu devo ir. Você já andou de carro no meio de uma chuva muito forte? O asfalto aparece da frente, as linhas amarela e branca que estão direcionando o caminho da estrada, aquilo desaparece. Aquela tartaruguinha que a gente chama de tartaruga, que tem aquele sinal que quando o farol do carro bate ali se torna luminoso, aquilo desaparece no meio da tempestade. O limpador do para-brisa
aquilo não dá conta, quando a chuva é muito forte, a gente vai caminhando só pelo rumo da estrada. E quantas vezes a tua vida, quantas vezes a tua história está parecida como um carro que caminha em meio à tempestade. Você não sabe para onde está indo, você não tem certeza se está numa estrada em segurança, você não tem certeza se na frente tem um precipício ou se na frente a chuva vai acabar. E a voz de Deus é difícil de ser ouvida quando a tempestade é muito forte, mas Deus te encontra nesse momento para te garantir que Ele está do teu lado. Deus te encontra nesse momento para te dar a certeza que a tempestade pode estar grande, a tempestade pode estar ofuscando a tua visão, mas Ele permanece do teu lado com você. Pare, aquiete-se, ouça a voz de Deus que fala ao teu coração. A exemplo do profeta Elias, que caminhava com medo, estava amedrontado porque estava sendo perseguido, estava amedrontado porque estava jurado de morte, e sai caminhando no meio do deserto, e depois de passar aqui um período pedindo a morte, a Bíblia diz que ele para debaixo de uma árvore, adormece e pede a morte. Você consegue imaginar o tamanho da tormenta que esse homem estava vivendo? Um homem que era profeta de Deus, um homem que falava com Deus e Deus falava com ele. Um homem que falava e as coisas aconteciam conforme a palavra dele, ele dizia e Deus atendia. Agora esse grande homem está fugindo com medo de ser morto. Imagina a tormenta na história dele, olhando para todos os lados e não vendo saída, olhando para todas as direções e não tendo ninguém para lhe ajudar, olhando para todos os direcionamentos que a vida podia lhe dar para dizer, vai por aqui porque vai dar certo, e ele olhava para aquilo e pensava, não, mas lá na frente vai ter um problema. Olhava para o outro lado e imaginava, bom, talvez aqui eu consiga achar a solução, mas logo já aparecia outro problema. Ele estava no meio de uma tormenta, e a Bíblia diz que ele entra em uma caverna. Caverna é lugar de solidão. Caverna é lugar que assombra. Quando você entra na caverna, não tem a luz do sol para iluminar. Quando você entra numa caverna, até a tua voz, ela ecoa dentro da caverna. Aquilo causa assombro, causa arrepio, causa medo. Caverna é lugar de perigo. Caverna é lugar de sepulcro, é lugar de morte. E quantas vezes você se fecha na caverna da tua história? Quantas vezes você para e se tranca na caverna que você mesmo produz para você e fica ali fechado, não quer ver a luz do sol, não quer ouvir a voz de ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer que ninguém esteja com você. Você quer estar trancado dentro da tua história porque você não vê saída, você não vê solução, você não vê direcionamento. A palavra de Deus encontra Elias e diz, ei, o que você está fazendo nessa caverna? Elias estava desacreditado de tudo, só pensando em tormenta. Tudo que ele pensava era, querem me matar.
Tudo que ele pensava é: estão vindo contra mim. Tudo que ele pensava é: eu não tenho para onde fugir, e se tranca dentro da caverna. E a Bíblia diz que Deus falando com ele, trazendo essa pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Eu penso que Elias começa a refletir. Eu penso que Elias começa a imaginar a verdade. O que eu estou fazendo aqui nessa caverna? Se eu fico na caverna, eu vou morrer de fome, eu vou morrer de frio. Se eu fico na caverna, eu não vou conseguir me alimentar, porque na caverna não tem vida, não tem alimento, na caverna não tem esperança. E eu penso que Elias começa a refletir na pergunta de Deus. E você já parou para pensar nisso? Por que você está nessa caverna de solidão? Por que você está nessa caverna vivendo as insatisfações da sua vida? Você está insatisfeito com a tua história? Você está insatisfeito com quem você tem sido até aqui? Você olha para trás e acha que a tua história não foi boa o suficiente para ser uma história feliz? E você começa a viver a infelicidade da tua história. Mas a pergunta de Deus te encontra, a pergunta de Deus te faz refletir: o que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo trancado dentro dos teus sentimentos? Quem disse que a tua história não é boa? Quem disse que a tua história termina aqui? Quem disse que a tua história não vai ter um final feliz? Mas os tormentos da tua história te deixam presos a essa caverna. Tormentos da dúvida. Será que eu vou conseguir achar solução? Será que eu vou conseguir resolver os meus problemas? Será que amanhã o dia vai ser melhor para mim? Os tormentos do desamor. Ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém está me vendo. Se eu morrer, eu não vou fazer falta para ninguém, porque ninguém olha para minha história. E você vive os tormentos da tua história. Você valoriza os tormentos da tua história e você está preso a essa caverna, mas Deus está te encontrando e dizendo para você: o que você está fazendo aí? Tem vida lá fora dessa caverna, tem esperança lá fora dessa caverna, tem opção para ter uma vida alegre fora dessa caverna, porque dentro da caverna é morte, dentro da caverna é assombro, dentro da caverna é perigo. Sai desta caverna. Só que aqui começa talvez o maior paradoxo da vida de quando Deus nos chama. Porque quando Deus fala, era para aparecer solução. Quando Deus fala, era para aparecer resultado imediato. Se Deus te fez você parar nessa reflexão e pensar: realmente, o que eu estou fazendo dentro desta caverna? Se Deus falou isso, era para aparecer respostas imediatas. Mas daí o Elias para, reflete, em meio aos tormentos da vida dele, e quem sabe ele pensa: vou sair da caverna, vou me levantar, é agora que Deus tem a solução pronta para mim. E a Bíblia vai dizer na sequência do
texto que após Deus trazer essa reflexão para o Elias, a Bíblia diz que do lado de fora da caverna passava um vento muito forte, um vento que derrubava as pedras, um vento que fendia as penhas, um vento muito terrível fora da caverna. O Elias, dentro da caverna com medo, ouve a voz de Deus, pensa em sair, e agora fora da caverna tem vento. Agora fora da caverna tem um vento que está destruindo com tudo, e a Bíblia diz mais: Deus não estava no vento. Ah, Senhor, então quer dizer que não tem solução mesmo. Então quer dizer que eu vou morrer mesmo. Entrei na caverna, no tormento da minha vida, e agora fora da caverna tem um tormento de um vento soprando, e Deus não está no vento. A Bíblia continua dizendo que depois do vento veio um grande terremoto. Ah, Senhor, pensamentos de suicídio, pensamentos de que a vida não vale a pena, o Senhor me faz parar nessa reflexão, pensando o que eu estou fazendo na caverna, e agora quando eu penso em sair, lá fora tem vento, tem terremoto, e a Bíblia diz, e Deus não estava no terremoto. O Elias dentro da caverna ainda, com medo, e a Bíblia diz que veio um fogo. Veio um fogo que consumia tudo que estava fora da caverna. Veio um fogo que destruía tudo que estava pela frente, e Deus não estava no fogo. Quão difícil é ouvir a voz de Deus? Quão difícil é ouvir Deus falar em meio aos tormentos? Como eu faço para entender a voz de Deus? Se tem vento fazendo barulho, se tem o fogo consumindo tudo isso, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Mantenha a tua vida no lugar que Deus ordenou, porque a Bíblia diz que depois do vento, a Bíblia diz que depois do terremoto, a Bíblia diz que depois do fogo, Deus não estava em nada disso, mas depois de tudo isso, veio uma voz mansa e delicada, e era o próprio Deus falando com Elias e dizendo para ele: Elias, sai de dentro da caverna. Elias, volta pelo teu caminho, porque ainda tem muita história, ainda tem muita promessa, ainda tem muita vitória. Entenda, você precisa aprender a conhecer a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus em meio à tormenta da tua vida. Deus jamais abandona, Deus jamais deixa sozinho, e Deus te encontra para dizer para você: eu estou no meio dessa tormenta, mas Deus está dizendo: eu estou te chamando calmamente e delicadamente, com voz suave. Ouça a voz de Deus te chamar e dizer para você: volte pelo teu caminho, sai da caverna, porque não é o fim da tua história. Eu quero orar por você. Fica de pé comigo. Quantas vezes você tem pensado que você vai sucumbir no meio desses problemas? Quantas vezes você tem pensado que Deus não está te vendo? Quantas vezes você tem pensado que no meio dessa tempestade ninguém está te ouvindo? Mas ei, ao invés de você queira que alguém te ouça, pare você e ouça alguém que está falando com você. Ao invés de você querer que alguém escute a tua voz,
pare você e escute a voz de alguém que está falando com você, alguém que é Deus que está falando com você, está dizendo: fica tranquilo, eu estou com você nessa tormenta. A tormenta não é para sempre, a tormenta vai passar, o vento vai cessar, o terremoto vai cessar, o fogo vai cessar, você vai sair da caverna e vai encontrar vitória de Deus.